Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciane e agora vou explicar para vocês como que nós fazemos o portfólio da fase C2 de 2021, tá bom? Então, eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida para vocês aqui, para esclarecer um pouquinho do que se trata o portfólio, do que se trata a temática desta fase e dar algumas orientaçõezinhas para quem tem ainda alguma dúvida sobre essa atividade, ok? Então, pessoal, a princípio, o portfólio, ele parece uma coisa assim, um trabalho meio difícil de fazer, um bicho de 7 cabeças, mas não é não, tá? É bem tranquilo. E a temática dessa fase é bem legal, tá? Imperdível, certo? Nós vamos falar, então, sobre esporte, cultura e lazer. Como cultura, nós já falamos em outros portfólios, quem não estava com a gente deve ter ouvido falar, enfim. E lazer também nós já falamos, nós não falamos ainda de esporte esse ano, tá? E neste ano nós tivemos um evento super importante dos esportes, que foi as Olimpíadas, tá? Então, as Olimpíadas foi um evento esportivo que estava sendo muito aguardado, muito esperado, principalmente porque era para ter acontecido em 2020 e aconteceu em 2021, não é verdade? Mas então, qual é a temática que relaciona a química com os esportes? Vamos lá, então? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha telinha, que é para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa atividade, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês, tá? Que nesse portfólio terão dois tipos, né? Para quem vai fazer o portfólio este ano, essa fase, vai abrir lá o seu AVA, para quem está iniciando agora não, vai ver só um material orientativo, mas para quem já está nas outras fases, para quem já está no segundo, terceiro ano do curso de Química, o aluno vai perceber que tem duas orientações de portfólio. Uma delas está escrito Portfólio Módulo C, fase 2 de 2021, entre parênteses, LPI. E portfólio módulo C, fase 2, ano 2021, entre parênteses, LEP. O que significa isso? Primeiramente, LPI significa Laboratório Portátil Individual. LEP é Laboratório de Experimentos Interdisciplinares. Mas, professora, tudo não é laboratório? Sim, sim, meu querido aluno, é tudo laboratório, mas tem uma pequena diferença. Os alunos que receberam o LPI, que já estão lá no segundo ano em diante, que já passaram da quarta UTA do curso, eles então já receberam o material, né, o laboratório portátil individual, e eles tem que usar esse material. Pessoal, por favor, quem já recebeu aquela maleta incrível, com todas aquelas coisas lindas de química, por favor, use. Eu escolhi com tanto carinho para vocês, a gente mandou com tanto carinho, né? Que é para vocês utilizarem, certo? Não tem chororô, tem que usar e pronto. LEP é para quem ainda não recebeu e está aguardando ansiosamente a entrega do seu LPI. Então, quem recebeu o LPI vai repetir o experimento, vai reproduzir o experimento que está na orientação. Quem ainda não recebeu vai assistir a aula, né, de laboratórios experimentais, de experimentos interdisciplinares, que será transmitida, né, no dia 26 de novembro, no AVA. Marquem bem essa data, para todo mundo, não é só para quem não recebeu o laboratório, mas para quem
todo mundo vai ter que assistir essa aula porque ela está imperdível, certo? Então, para quem não recebeu ainda o laboratório, vai fazer a orientação, vai seguir a orientação que está dizendo lá LEP, ok? Você vai assistir o experimento da aula e vai responder as questões norteadoras, tá? Todos vocês vão ter a mesma orientação, só que na hora de desenvolver o trabalho, uns vão precisar do laboratório portátil que já receberam, outros, como ainda não receberam, vão acompanhar a aula e vão responder as perguntas igual, tá? Então vamos lá. Qual deles eu abri aqui? Eu abri primeiro do LEP. Então, primeiro eu vou falar sobre a proposta do portfólio dessa fase. Bom, como a gente vai falar de esportes, o que tem a ver os esportes com a química? Gente, se você for ver bem, tem tudo, porque no nosso organismo, o nosso organismo é uma máquina perfeita. E quando você faz qualquer tipo de atividade, seja ela física ou lazer, ou até mesmo limpar a sua casa, você está liberando substâncias no seu organismo, substâncias que trazem bem-estar. Uma atividade física, ela faz com que seja liberada endorfina no seu organismo, que é o hormônio do bem-estar, a serotonina, a dopamina, certo? Então, faz com que você se sinta mais feliz, mais realizado, com uma autoestima mais alta, enfim, vai ajudar muita coisa. Não é à toa que eu adoro praticar atividades físicas. Eu vou contar para vocês que eu treino todos os dias na academia e ainda faço balé clássico, tá? E como que eu acho o tempo? Ah, gente, o meu dia tem 24 horas igual ao de vocês, mas eu sempre acho um tempinho antes do trabalho para ir lá treinar, né? Assim, o meu dia começa sempre com mais atividade, com mais energia. E eu já fiz vários tipos de atividades físicas, já fiz natação, já fiz ginástica artística, já fiz dança de salão, todos os tipos. Pilates, adoro uma atividade física, não posso ficar parada. E por quê? Porque a gente precisa sempre se exercitar. Então, vai aí um incentivo para você que ainda não começou a se exercitar, pelo menos faça uma caminhada ao ar livre, né? Mesmo se você tiver ou não um espaço para caminhar na sua cidade, mas faça uma caminhada, já uma simples caminhada já vai ajudar você a refrescar a memória, tipo assim, melhorar os pensamentos, é muito bom, tá? É uma coisa super importante. Bom, mas vamos voltar ao nosso portfólio. Como nós sabemos, o nosso organismo é uma máquina onde acontecem várias reações químicas. E quando nós fazemos atividades físicas, são liberadas muitas substâncias, há um gasto de energia, a gente libera energia, consome energia. E um atleta olímpico, para estar sempre em boa forma, ele tem um gasto de energia muito alto e também ele precisa ter uma alimentação controlada, precisa ter vários hábitos saudáveis. Muitos atletas, né, não olímpicos, atletas amadores, eles fazem uso de suplementos alimentares para melhorar a performance atlética. Quem nunca consumiu uma proteína, um whey, certo? Para ajudar aí, né, a você ter um gás a mais para fazer a sua atividade física, né, com que os seus músculos se desenvolvam, o teu corpo tenha aquela resposta e você consiga queimar as calorias e chegar na sua forma física desejada. É ou não é? Então, só que um atleta olímpico, ele não pode consumir muitos compostos sintéticos. Dentre alguns desses compostos, que são substâncias orgânicas, estão os hormônios. Muitas pessoas consomem hormônios, como, por exemplo, a testosterona, que é um hormônio fabricado, né, nos órgãos reprodutores, como, por exemplo, nos testículos, nos ovários, certo? E que é responsável pelo aumento da massa muscular, aumento da potência muscular, certo? Então, muitos atletas, eles consomem algumas substâncias que contêm esse hormônio. E para vocês terem uma ideia, um atleta olímpico,
para participar das Olimpíadas, ele não pode consumir muitas vezes nenhum comprimido para dor de cabeça. As mulheres não podem fazer uso de anticoncepcionais e tem várias regras. Por quê? Porque a cada Olimpíada é feito exame antidoping. E é um exame que é feito por sorteio, não é todo mundo que vai participar da Olimpíada cai no antidoping, não. É feito um sorteio. E se o atleta é feito o exame de sangue antes, durante e depois, né, antes e depois da prova, e se, por exemplo, for constatado que o atleta consumiu algum medicamento, alguma substância, até mesmo um xarope para tosse, ou um remédio para asma, alguma coisa que tenha uma substância considerada doping, ele está fora das Olimpíadas. E foi o que aconteceu com a equipe, né, com a delegação russa. Os atletas russos, eles foram eliminados das Olimpíadas, eles não puderam, né, eles foram proibidos, banidos dos Jogos Olímpicos, porque alguns atletas da delegação, né, foram pegos no antidoping. Por isso que eles entraram, eles foram, participaram, mas eles estavam com outro uniforme, certo? Então, isso foi, assim, um caso emblemático das Olimpíadas deste ano. Então, nós temos aqui, né, na nossa contextualização do portfólio, toda essa história do doping, certo? Como que acontece, por exemplo, as pessoas, né, que participam, os atletas que participam dos Jogos Olímpicos, eles, né, podem fazer o exame antidoping, eles podem ser sorteados. Mas, por exemplo, se você é um atleta hípico, se você faz hipismo, quem vai fazer o doping também é o cavalo, porque às vezes o animal também pode ter algum caso, né, de doping. Coitadinho, pobrezinho do animal, né, gente? Mas, enfim. Então, o que acontece? Aqui nessa proposta, como vocês podem ver, né, eu e o professor Eduardo escrevemos ela com muito carinho para vocês. Nós apresentamos aqui a estrutura da testosterona, que é o hormônio lá, né, responsável pela reprodução, que é um hormônio sexual, né, masculino, mas ele é produzido também pelas mulheres nos ovários, porque no nosso organismo também há um equilíbrio dos hormônios, né, testosterona e progesterona, certo? Aí também nós apresentamos umas outras fórmulas aqui, né, de outras substâncias, a furosemida, que ela é também considerada um diurético. Um diurético é aquela substância que faz com que você não retenha líquido, tá? Não retém líquido, um diurético, ele vai evitar inchaço nas pessoas, edemas, enfim. É uma substância que pode estar contida aí em vários medicamentos. Então, se o princípio da furosemida for encontrada no doping, né? Então é complicado aí, pode complicar a vida do atleta. Da mesma forma, a EPO, né, a eritropoetina, que também é essa fórmula aqui. Mas bem, então, o que nós vamos estudar nesse portfólio, nós alunos do curso de Química? Eu já falei sobre os hormônios, já contei para vocês que eu adoro fazer atividade física, né? Mas, enfim, todas essas substâncias, gente, elas são compostos orgânicos. E como vocês podem observar, essas substâncias como a furosemida, eritropoetina, elas são substâncias mistas, assim como o ácido acetil salicílico, a vitamina C, a gasolina não, a gasolina é um hidrocarboneto, tá? Mas nós temos aí outras substâncias, principalmente que são compostas e estão presentes no corpo humano, que são substâncias orgânicas e são substâncias mistas. Muitas delas interagem no nosso organismo simplesmente porque elas têm afinidade ou com a água presente nas células ou com a gordura, tá? Quando uma substância tem afinidade com água, a gente diz que ela é lipofílica. E quando a gente diz que ela tem afinidade com gordura e não tem afinidade com água, ela é hidrofóbica ou lipofílica. Isso também é visto em várias substâncias que a gente utiliza aí
no nosso dia a dia, como os detergentes, tá? Mas nós não estamos falando de detergentes, nós estamos falando de moléculas orgânicas. E como proposta desse nosso portfólio, então nós vamos convidar, né, os nossos alunos que vão assistir a aula do LEP, né, assistir a aula do Laboratório de Experimentos Interdisciplinares, a assistir essa aula, acompanhar, comentar lá no chat e responder essas perguntas aqui, ó, tá? Responder as perguntas orientadoras, tá aqui, tá? Cadê as perguntas? Tem umas perguntas orientadoras. Então, o que vocês vão responder, tá? Mas como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer na forma de um relatório. O relatório, eu vou colocar o template, eu vou mostrar já já o template para vocês e como que vocês vão ter que fazer. Bom, deixa eu pegar aqui, né? Cadê aqui? Onde é que tá? Bom, vou pegar o outro portfólio aqui, né? Outro modelinho, tá? E vou mostrar para vocês aqui como que a gente tem que fazer. Esse aqui, tá? É dos alunos que receberam o LPI. Os alunos que receberam o LPI vão ter que repetir o experimento, são 2 experimentos que a gente está fazendo aqui. Na verdade, vocês não vão repetir, né? Vocês vão repetir o que está aqui na orientação, tá? Então, o nosso experimento, ele pede que você... São 2 experimentos, vai ter que fazer os 2 no mesmo relatório, tá bom, gente? 2 experimentos, tá? Para um portfólio. No primeiro experimento, você vai fazer o teste de solubilidade de água, né? Solubilidade de compostos orgânicos em água. Então, você pode usar óleo de cozinha, pode usar gasolina, se for, né? Se vocês tiverem aí à disposição, eu não aconselho usar gasolina porque ela é inflamável, pode acontecer algum acidente, tá? Mas vocês podem usar óleo de cozinha, vocês podem usar vaselina, glicerina, pode usar qualquer outro óleo mineral, tá? Para fazer esse experimento e água, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 50 ml desse composto orgânico, óleo, glicerina, vaselina, o que vocês tiverem, tá? E vão colocar numa proveta de 100 ml. E daí você vai misturar com 50 ml de água, certo? Aí você vai agitar aquilo ali, tá? Primeiro você agitou, tá? Agitou, e daí depois você vai observar o que aconteceu. Aí você vai responder as perguntas norteadoras. No experimento 2, você vai dissolver uma pastilha efervescente de vitamina C ou qualquer outro tipo de vitamina em água e vai observar o que acontece, se há interação ou não há interação, se a pastilha vai solubilizar ou não. Aí fica livre, se você tiver vitamina C, vitamina B à disposição, qualquer tipo de vitamina, você pode diluir em água para você observar como é a interação dessa vitamina, né, em água, certo? Aí, feito isso, vocês vão responder as questões norteadoras, tá? Então, a primeira delas é o seguinte: considerando as interações intermoleculares entre os compostos orgânicos e a água, explique por que a água, né, no caso, e o óleo, né, com base no primeiro experimento lá, não se misturam. Aí vocês vão ter que dizer por que eles não se misturam. Ah, porque eles são heterogêneos. Ah, essa explicação não vale, pessoal. Vocês vão ter que pesquisar. O que tem na molécula que não faz com que o óleo se misture na água? Qual a característica? Enfim. Pergunta 2. Por que ao final do experimento o volume de água, né? No caso, se esse volume de água foi menor ou maior, se você observou que esse volume foi maior ou menor, tá? Por que você acha que pode ter acontecido ou não a alteração de volume? E
né? A partir do experimento apresentado, quais foram as conclusões a respeito da solubilidade dos compostos orgânicos apolares em água? Aí você vai ter que dizer por que ele é apolar, né? E como seria o resultado esperado, por exemplo, se essa substância orgânica fosse a furosemida? Que você acha que ia acontecer se você adicionasse, se você tivesse um vidrinho, um potinho de furosemida e colocasse na água? Tá? O que você acha que ia acontecer? A partir do conceito de medicamentos associados ao doping, explique por que, o que determina, né, se um determinado medicamento é considerado hidrossolúvel ou lipossolúvel. Aí vocês vão ter que pesquisar, tá bom? Vale tudo, pergunta, vai lá, fala com os colegas, interage com os colegas, procura livro na biblioteca, enfim. Só não vale consultar a professora, tá, gente? Ah, a professora me responde isso. Não, eu não vou responder, me nego, tá bom? Vocês vão ter que pesquisar, vocês são alunos acadêmicos, vocês podem pesquisar, tá? Agora, o relatório, gente, o relatório é para todo mundo, tá? O relatório, se você tem o LPI ou se você não tem, você vai ter que fazer igual. Quem tem o LPI vai fazer o relatório explicando todas as etapas da sua, né, do seu experimento que você realizou em casa com a substância que você escolheu, tá? E quem não tem o LPI vai fazer o relatório com base nos resultados que você assistiu lá na aula. Mas todo mundo vai ter que assistir a aula, tá? Ninguém passa reto dessa aula, gente. Por favor, eu estou preparando uma aula, eu e o professor Eduardo estamos preparando uma aula maravilhosa para vocês, tá? Então, aliás, como todas as aulas deste ano, né? Então, o relatório, ele tem um template que vai estar lá juntinho do material orientativo, tá? Então, primeiro, você vai colocar o nome do teu curso, se você é bacharelado, se você é licenciatura em Química, tem que colocar o seu nome e sobrenome, RU, tá? A introdução, você vai pesquisar ali uma breve introdução e contextualizar o doping, você pode explicar, pode falar, assim, várias coisas, tá? O texto completo, né, incluindo as imagens, deve ter de 2 a 4 páginas. Isso é do relatório inteiro, tá, galera? Tá? O relato. Então, você vai assistir o experimento, LEP, né? Quem não recebeu, e quem recebeu o LPI vai fazer o experimento, tá? Com o seu material. Aí, todo esse relatório, você vai dizer aqui o que aconteceu, tal, né? Você vai ter que colocar materiais e reagentes que você utilizou ou que você viu na aula, professora utilizando, o que mais chamou a atenção. O procedimento, você vai ter que colocar o procedimento, tá? E as figuras aqui, essas figuras aqui desse bichinho fofo, é só um exemplo de como que é para você postar as figuras no seu relatório. Lógico que se você fez um experimento lá de álcool com água, você não vai colocar a foto do suricato, né, gente? Você vai colocar a foto do seu experimento, tá bom? Esse aqui é só um exemplo, tá? Como que é para você fazer, se você se pegou uma figura de outra fonte, cita a fonte, o nome do autor com o ano, se for de tua autoria a foto, você coloca o autor, ano de 2021, certo? Aí depois, então, você vai colocar aqui, né, todas as suas vai falar sobre o doping, a química, qual é a relação, né, da química nos esportes e o doping, aquela conversa que a gente teve aí no início da apresentação. A sua conclusão, quais foram os resultados, né, as conclusões que você chegou a partir desse experimento e as referências bibliográficas. As referências bibliográficas é muito importante, tá, gente? Porque todo trabalho que não é referenciado, a gente considera como cópia, né? Para não falar aquela outra palavrinha feia que começa com P, né? E termina com plágio. Enfim, então você não pode deixar de citar os autores, mesmo que seja da internet, tem um jeito correto de fazer a citação, tá bom? Então, pessoal, eu acho que por isso, por enquanto, é isso, né? Vocês agora estão
devidamente orientados. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa atividade, me procurem na tutoria, procurem o professor Eduardo, perguntem, não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, tá bom? Então, deixo para vocês um grande abraço, certo? E até a próxima. Nos vemos, então, no nosso laboratório de experimentos interdisciplinares ou na tutoria, ok? Beijo para vocês. Tchau!